Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook, e hoje nós vamos continuar com a nossa série de estudos colocando os acontecimentos do livro de Apocalipse em ordem cronológica. E o alvo do nosso estudo de hoje é as 7 trombetas, tá bom? E talvez nós vamos também estudar no próximo as 7 taças. Pelo feedback que vocês têm dado, pelo apoio que vocês têm dado nos vídeos anteriores, então a gente tem continuado. Hoje nós vamos falar das 7 trombetas. E eu preparei um gráfico que vai aparecer no cantinho aí, e esse gráfico vai te ajudar a nortear o estudo, relembrando o que aprendemos no vídeo passado. A grande tribulação, ela tem uma ordem cronológica de acontecimentos exata, e que os selos do capítulo 6 de Apocalipse, cada selo representa um acontecimento em ordem cronológica. Primeiro selo, o anticristo, segundo, que é representado pelo cavalo branco, segundo selo, cavalo vermelho, guerra, terceiro selo, cavalo preto, fome, quarto selo, cavalo amarelo, pestes, quinto selo, clamor dos santos, sexto selo, volta de Jesus. Então nós aprendemos que esses selos colocam a grande tribulação em ordem cronológica. Mas ficou um selo sem abrir, que é o 7º selo. E o que o 7º selo traz para nós? Vamos ler o 7º selo agora. Apocalipse capítulo 8, versículos 1 e 2. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Então, o 7º selo representa as 7 trombetas que nós vamos estudar hoje. Então é comum e natural que as pessoas achem que as 7 trombetas tocam depois dos 7 selos. Mas isto é impossível. Não tem como as 7 trombetas trocarem depois dos selos. Porque nós vimos que o 6º selo, ele é a volta de Jesus. Ele conta sobre a volta de Jesus. E quando Jesus volta, acaba a grande tribulação. Então não tem como acontecer trombetas depois da grande tribulação. E a 7ª trombeta, ela afirma isso que eu acabei de falar. Vamos ler a 7ª trombeta. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Então, a 7ª trombeta, ela fala da volta de Cristo. Então, se a 7ª trombeta e o 6º selo são o mesmo acontecimento, no final da grande tribulação, então quer dizer que as outras trombetas, elas tocam no meio da grande tribulação, junto com os selos. Acontecem junto com os cavalos de Apocalipse. Então, nós vamos saber como encaixar cada trombeta em cada acontecimento desse. Tudo bem? Muito bem, vamos ver. Então nós vamos começar analisando cada trombeta e comparar com cada selo. O primeiro selo é o cavalo branco, de Apocalipse capítulo 6. O cavalo branco representa o anticristo. E nos 3 anos e meio iniciais do seu governo, ele reina soberano em paz e nenhuma calamidade cai sobre a terra. Então, nenhuma trombeta pode tocar durante o primeiro selo, durante o cavalo branco. Então, as outras trombetas, elas têm que tocar entre os cavalos preto, vermelho e amarelo. Então, agora nós vamos começar a fazer a leitura das trombetas e encaixar junto com os selos. Então, vamos ler agora a primeira trombeta. Apocalipse capítulo 8, no versículo 7. Vamos lá. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra,
e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. O primeiro anjo toca sua trombeta e diz que houve saraiva, ou seja, pedras caindo do céu, e fogo misturado com sangue. Interessante lembrar do segundo cavalo, que também é o segundo selo de Apocalipse 6. O segundo cavalo é vermelho, e essa palavra do capítulo 6 para vermelho do segundo cavalo é pirros, que quer dizer fogo e sangue. Então quer dizer que a primeira trombeta ela se encaixa perfeitamente com o primeiro cavalo. Então, essa saraiva de fogo, pedras e fogo misturado com sangue caindo sobre a terra e queimando, vamos ver aqui, queimando a terça parte das árvores e toda a erva verde sendo queimada, ela cai durante o segundo selo, o cavalo vermelho. O cavalo vermelho é guerra. O mundo estará em guerra por causa do mau governo do anticristo, depois que ele se revela e depois que ele trai o pacto que ele mesmo assinou. Então, depois da traição do anticristo, o mundo entra em guerra. É o cavalo vermelho. E os exércitos do anticristo vão guerrear com exércitos de outras nações. E eles vão brigar pelo poder e pelo controle do mundo. É nesse momento que começa a cair o governo humano. É nesse momento que o governo humano começa a ser destruído, começa a ruir todo tipo de império humano, para que o império de Cristo em breve já esteja voltando. Então, quando eles estiverem com os seus armamentos de guerra, quando eles estiverem com os seus exércitos preparados, quando eles tiverem armado toda a sua estratégia, tanto o anticristo com o seu exército, contra os países que irão contra ele, nesse momento de guerra, de tensão, cairão pedras misturadas com fogo sobre toda a terra. E todo aí o planejamento, toda a logística, toda a armação de cada exército ficará frustrada. E eles verão que somente Deus tem o poder. Então a primeira trombeta toca durante a guerra, durante o cavalo vermelho. Vamos ver a segunda trombeta. Apocalipse capítulo 8, versículos 8 e 9. Vamos lá. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Onde encaixar esta grande montanha, essa grande pedra que cai no mar, mata a terça parte das criaturas do mar e destrói a terça parte das navegações? É simples e fácil. Esse grande monte estava ardendo em chamas, vermelho, fogo de novo, muito bem casado com o cavalo vermelho. E ele cai no mar. E nós sabemos que a maior parte da estratégia militar de guerra é no mar. Nós vimos quando Donald Trump fez uma ameaça ao imperador norte-coreano, ao ditador norte-coreano Kim Jong-un. Ele colocou os seus melhores navios na costa próximo à Coreia do Norte como uma ameaça. E aqui diz que a terça parte das naus, ou seja, a terça parte das embarcações vai ser destruída por causa dessa pedra que caiu. Mais uma vez, a estratégia militar deles ficará totalmente destruída e confusa, totalmente frustrada. E o homem estará vendo todo o seu poder, todo aí um império militar, um império bélico que ele construiu, indo por água abaixo, e eles verão todo o seu poder caindo diante dos seus olhos. Esta é a segunda trombeta. Vamos agora para a terceira trombeta. Apocalipse capítulo 8,
versículos 10 e 11. Vamos lá. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Então cai uma grande estrela, chamada Absinto, nas fontes de água doce, nos rios e nas minas de água doce. E ela deixa a água amarga. Ou seja, ela contamina a água e ela torna-se imprópria para o consumo. Então, onde nós podemos encaixar essa trombeta que contamina a água potável, a terça parte das fontes de água doce do mundo? Onde nós podemos encaixar essa trombeta na grande tribulação? Simples e fácil. O terceiro selo, que é o terceiro cavalo, ele representa o cavalo preto. E nós vimos que o cavalo preto ele traz o quê? Ele traz fome. O terceiro cavalo traz fome. E essa trombeta, ela traz o quê? Falta de água. Escassez de água traz essa trombeta. Escassez de comida traz o cavalo preto. Então nós vemos que depois da guerra o mundo vai passar por uma fome muito grande, uma fome tremenda. Talvez aí vamos imaginar o 5º ano do governo do anticristo. Então essa fome será terrível, tal qual nunca houve na terra, e ela terá um agravante, porque também vai faltar água. Então Deus vai mostrar para o homem que a situação dele, horrível que ele está vivendo por causa de um governo que ele mesmo escolheu, um governo profano, um governo mau, o governo do anticristo, que por causa deste governo ele está passando fome e agora haverá um agravante. Passarão também sede. Mas nem toda a água do mundo será contaminada. A terceira parte das águas doces do mundo será poupada para quem? Para nós. A igreja de Cristo, que estará na grande tribulação, terá sim de onde retirar a água para o seu sustento. Muito bem, vamos então para a quarta trombeta. Apocalipse capítulo 8, versículo 12. E o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Muito bem. A quarta trombeta diz que a terça parte do dia deixa de brilhar. Um exemplo que temos aqui no Brasil, país tropical. O sol aparece das 6 da manhã até as 6 da tarde. Temos 12 horas de sol. Por isso que o Brasil é um país quente. Em países mais frios, temos menos horas de sol por dia. Então, no Brasil, um exemplo nessa época, nesse acontecimento, ao invés de termos 12 horas de sol, teríamos apenas 6 horas de sol. Imagina isso em todo o mundo. O que ia acontecer? Menos sol, menos claridade, menos calor. O mundo iria se esfriar. E onde a gente pode encaixar essa trombeta nos acontecimentos da grande tribulação? Ela entra também no cavalo preto. O mundo estará numa fome terrível em todo o mundo. O mundo estará passando uma sede terrível em todo o mundo. E agora o frio. O mundo vai estar gelado. O mundo vai estar escuro e muito frio. Vai ser ainda mais um agravante nesse período. O povo vai estar faminto, com sede e com frio. Esses são os castigos derramados na terra
durante a grande tribulação. Vamos ver agora a quinta trombeta. Apocalipse capítulo 9, versículos 1 a 3. Vamos lá. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caía na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu a fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Versículo 5. E foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. A quinta trombeta é a praga dos gafanhotos, que é derramada sobre a terra. Uma praga terrível. Seres como gafanhotos com caudas de escorpiões, atormentando o mundo com dores terríveis, dores inimagináveis, por um período de 5 meses. Antes de eu falar onde nós vamos encaixar essa trombeta no período da grande tribulação, eu quero dizer para você que eu tenho um estudo, você pode clicar aqui, o estudo bem detalhado sobre a quinta trombeta. E você pode aproveitar bem esse estudo se você clicar no card ou na descrição tem o link. Então, onde nós podemos encaixar essa trombeta que traz a terrível praga de gafanhotos? Nós podemos encaixar no quarto selo, no cavalo amarelo. E nós vamos ler a respeito do cavalo amarelo, que se encontra no capítulo 6 e no versículo 8. Vamos ler aqui sobre o cavalo amarelo. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada e com fome, e com mortandade, e com as feras da terra. Nós podemos relacionar a quinta trombeta da praga dos gafanhotos com o quarto selo, o cavalo amarelo. Porque aqui o cavalo amarelo disse que o que estava sentado sobre o cavalo tinha por nome Morte e o inferno o seguia. E nós vemos que esses gafanhotos terríveis saem de dentro do abismo. Muito bem, combina bem, né? E diz aqui que foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com mortandade e com as feras da terra. Feras lembra animais. Os gafanhotos, animais terríveis, não gafanhotos comuns, mas com cauda de escorpiões. Então, no tempo do cavalo amarelo, já bem no finalzinho da grande tribulação, os homens estarão sofrendo de terríveis pestes e pragas, doenças de todo quanto é tipo. E ainda por cima, mais um agravante. Esses terríveis gafanhotos estarão atormentando eles com dores inimagináveis por longos 5 meses. E agora nós vamos para a sexta trombeta. Apocalipse capítulo 9. Vamos ler os versículos 13 e 14. Vamos lá. E tocou o sexto anjo a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Versículo 16. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Versículo 18. Por estes 3 foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. E nós vemos na sexta trombeta um exército de 200 milhões de soldados, liderados por anjos maus, anjos caídos, que estavam presos e foram libertados para esse terrível dia. Então,
se encaixa perfeitamente também com o tempo das pragas, das pestes do cavalo amarelo. Sem contar que esse terrível exército marcha contra Jerusalém. E é neste momento que nosso Senhor Jesus Cristo volta. E na volta dele, correspondente aí ao sexto selo e também à sétima trombeta que nós já lemos no início do estudo. Esse é o encaixe cronológico das trombetas comparados com os selos em ordem cronológica na Grande Tribulação. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Me ajuda aí deixando seu feedback, deixando seu comentário, like, e nós vamos encaixar no próximo vídeo as 7 taças. Será que elas são derramadas junto com as trombetas? Eu quero deixar aí um palpite para você, que as taças estão bem próximas do quinto selo. Obrigado por assistir até aqui. Não esquece de compartilhar com seus amigos, deixar o seu like. Muito obrigado.